Então, bem-vindos todas e todas, de vários lugares. Se vocês puderem escrever aqui no chat em qual cidade vocês estão, vai ser muito legal a gente se conectar com essa rede tão gostosa de educação, tão potente, de pessoas que acreditam numa educação transformadora, né? Macaé, Rio de Janeiro, Cotia, Rio de Janeiro, Triunfo, Guaporé, São Paulo, Guaporé, São Paulo, Caiana, Fortaleza, Cotia, Viçosa, Minas Gerais, Mogi das Cruzes, Nova Lima, Minas Gerais. Muito gostoso, ó. Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pouso Alegre. A gente tem uma galera aqui, acho que a gente está Jundiaí, estamos aqui pegando um pouquinho de cada região, num encontro super legal que só a internet pode propiciar para a gente, né? Essa é a vantagem. A gente gosta muito do abraço, da roda, do movimento, do encontro, do toque. Mas se teve uma coisa que nesses tempos desafiadores a gente aprendeu, foi a se encontrar, foi a fazer conexões virtuais humanas e ter a possibilidade de viabilizar esses encontros potentes. Então, hoje a gente está fazendo mais um encontro formativo da Pedagogia para a Liberdade. Eu sou Dani Benício, idealizadora da Pedagogia para a Liberdade, mas junto com uma rede de pessoas, com um coletivo de professores, professoras e alunos que fazem a gente ser esse coletivo que acredita na educação, que quer transformar a educação, que quer trazer uma brasilidade para o nosso currículo e que acredita na potência, na cultura da infância como um cerne curricular para a gente, né? Honrando toda a potência que essa criança tem. E hoje é um encontro muito especial, porque a gente tem a Marielle e o Fabrício, que já passaram pela PPL, que já passaram pela Pedagogia para a Liberdade, mas que são pessoas que me inspiram também. A Marielle está na cidade Escola AIME, lá em Guaporé. O Fabrício está em São Paulo, no Ateliê Carambola. São duas escolas, duas iniciativas de educação que, para mim, me inspiram muito. O Fabrício vai contar um pouco para a gente, a Marielle também, mas eles passaram pela Pedagogia para a Liberdade e deixaram várias sementinhas onde eles passaram. E é muito lindo ver o quanto eles contribuem para a educação. Eu me sinto muito honrada de ter participado da trajetória deles. E assim como eu tenho muitos alunos aqui que também me sinto honrada e a gente se sente honrada de ver que são pessoas que representam, de fato, esse movimento da educação, né? De a gente realmente querer honrar a criança, se preocupar, estudar esse movimento da criança em liberdade, né? Com toda a potencialidade que essa criança tem, com a criatividade, com a arte, com a brasilidade, com a natureza, como mestra no currículo, mas, acima de tudo, honrando os tempos, né? Honrando esse tempo da criança no mundo e a presença dela como algo que nós, educadores, a gente tem que ter um conhecimento para estar ali diante dela, né? Não subjugar essa criança. A gente sabe que muitos têm olhado a educação infantil como um não lugar da educação, né? Como um lugar onde a educação é simplesmente um lugar de guarda dessas crianças. Na pandemia, eu acho que os lugares que mais sofreram, economicamente falando, foram as escolas de educação infantil. Eu tenho trocado muito com muita gente por aí, muitos ex-alunos, alunos, e algumas escolas que a gente faz algum trabalho, e a gente sabe o quanto esse lugar foi impactado nessa pandemia, né? Muitas iniciativas fecharam, muitas iniciativas perderam o fôlego, mas a gente também sabe que elas precisam existir, né? E que elas precisam existir para acolher essas crianças que estão vindo, que precisam de um lugar que olhe, que tem esse olhar que a gente vai representar aqui hoje pelo Fabrício, pela Marielle, pela Ateliê Carambola e pela Cidade Escola AINE. E eu espero que seja inspirador para vocês, assim como é para mim ouvi-los, né? Eu já conheci o Thiago da AINE, ele já esteve com a gente no passado, foi muito inspirador. O Fabrício já esteve com a gente em alguns encontros. Eu sigo todos os movimentos, tanto da AINE como
do Carambola, as discussões que a Carambola faz. É uma contribuição enorme para a educação no Brasil hoje. É um grande centro de estudos de educação infantil. Eu não sei se ele é grande em tamanho, mas ele é grande em conteúdo. Muito responsável naquilo que eles trabalham. E a Cidade Escola Aine como um lugar de formação e de inspiração. Então, primeiramente, eu queria muito agradecer a presença de vocês, Marielle e Fabrício, dizer que é uma honra tê-los aqui e dar voz e espaço para vocês trazerem um pouquinho dessa experiência profissional que vocês têm tido nesse espaço que vocês atuam e qual a inspiração, né? O que essa escola que vocês trabalham representa, inspira e quais as colheitas que vocês têm feito nessas escolas, né? Eu acho que isso é bacana para trazer essa luz para os nossos alunos que estão aqui, para pessoas que também não são nossos alunos. A gente tem uma rede de pessoas aqui hoje que podem se inspirar muito pela trajetória de vocês. Então, a gente não combinou. O que vocês acham? A gente começa com a Marielle ou com o Fabrício? Quem se sente à vontade para começar? Fabrício ou Marielle? Boa noite, tudo bem? Eu Oi, gostaria Mari. de iniciar como ouvinte. Então, se o Fabrício sentir de iniciar, eu vou ficar muito feliz em ouvir. Então tá, Mari. Pode ser, Fabrício? Pode sim, tá ótimo. Oba! Boa noite para todo mundo. Obrigado pelo convite, Dani e Ana também que está aqui organizando, né? Obrigado por estar junto, Marielle. Acho que eu preciso fazer a primeira declaração, né, de amor, assim, que quando eu falo da pedagogia para a liberdade, para as outras pessoas que me perguntam como é que foi o curso e tudo mais, eu continuo com a sensação que eu tinha no começo de que talvez fosse o único curso que eu quisesse fazer, se fosse fazer pedagogia, né? E acho que é um espaço que sempre a gente teve muita liberdade, né? Eu ainda não concluí toda a parte prática do curso, eu ainda não sou formado, né? Mas com certeza, enfim, de reflexões, trocas. Adoro o grupo que eu participei a maior parte do tempo, né? O CUTIA 3. Então, para mim também é uma honra estar aqui conversando com vocês. E daí, quando a Dani me chamou para essa ideia da escola inspiradora, né? Eu tenho evitado até falar. Eu acho que às vezes a gente tem que ter uma responsabilidade do lugar que a gente se coloca, né? E a Carambola ela cresceu bastante, né? Ela é bem forte nas redes sociais e ela também tem muitas críticas, né? Que a gente recebe. Então a gente tem muito cuidado, muito carinho com o que a gente aceita, como a gente fala, né? E acho que para começar pelo termo inspiração, eu acho que já é um lugar muito especial e eu montei um materialzinho hoje para mostrar falando de inspiração, né? Que eu acho que é uma forma, é um caminho importante para a gente poder pensar esse compartilhamento da prática e da teoria que a gente tem, né? Hoje eu estou um pouquinho triste que a minha mulher, a minha companheira, ela é autônoma e ela foi para o Rio de Janeiro com as crianças. Acabaram de me mandar um vídeo do aquário do Rio de Janeiro. Mas você deixou de ir para estar aqui, não? Não, continuo. Estava na escola até agora há pouco, né? É só uma brincadeira mesmo. Mas eu vou apresentar aqui, colocar uma apresentaçãozinha um pouco para poder mostrar. Acho que vocês entrarem, né? A Dani agora falou que o centro é grande, mas não sabe se fisicamente é grande, né? Eu vou tentar dar uma mostrada nesse sentido, para a gente ter uma noção. Eu fiz um recortezinho pequenininho assim para compartilhar. Eu não quero falar muito, tá? Eu quero deixar bastante tempo para a gente conversar, ouvir as perguntas. E a gente tem isso eu esqueci de falar isso no início, Fabrício. Hoje, o mais importante é a gente fazer uma troca aqui, né? Então, esse coletivo de pessoas que está aqui, elaborarem perguntas para a gente abrir uma discussão. Como a gente está no Zoom, a gente tem esse espaço mais intimista para a gente conversar, né? Então, preparem as perguntas sem timidez, a gente está numa roda de conversa aqui, de troca, de inspiração, cada um com a sua natureza, cada um com o seu repertório, honrando todos os repertórios aqui. Então, vai ser sempre muito bem-vinda as perguntas de vocês em todos os sentidos. É fundamental, né? Mais do que bem-vindo.
essencial, né? A gente conversar. Eu vou compartilhar aqui. Vocês me digam se caso tenha algum problema. Perfeito. Tá, joia. Eu vou começar falando, eu roubei uma frase do último seminário internacional que a gente fez há pouco tempo, né? Há 10 dias mais ou menos, e a gente convidou a Mônica Guerra, que é uma pedagogista italiana que estuda relação com a natureza, né? E ela começou falando, eu não vou trazer nenhuma verdade, eu só vou trazer algumas ideias para a gente olhar junto para elas, um pouquinho da prática, né? Então, eu faço esse convite de novo para a gente pensar em inspirações, né? E não em algo rígido, né? A Carambola, ela nasceu em 2014, essa fotinho da esquerda, era uma unidade só, ela foi crescendo e em determinado momento a gente sentiu a necessidade de ampliar o espaço, mas ao invés de ampliar o espaço, por exemplo, para ir para um prédio maior, a gente dividiu em duas unidades, né? Então agora a gente tem desde 2017 uma unidade que é dos bebês, dos 6 meses ou 4 meses, né? Que é quando acaba as licenças até os 3 anos, e a unidade da Jureia que é dos 3 aos 6 anos, né? Então a gente cobre esse período da educação infantil. Essa divisão em 2 lugares que não são tão grandes, ele tem uma inspiração, por exemplo, nas escolas de Reggio Emília, já para começar, né? Que com esse tamanho físico de espaço, a gente consegue, por exemplo, com que as crianças conheçam quase todos os outros educadores que não são do grupo dela, eles conhecem a cozinheira, eles conhecem o porteiro, eles conhecem todo mundo que participa da organização da limpeza. Então, acaba tendo um senso de comunidade muito diferente, que, em especial para as crianças pequenas, é muito estruturante, né? É muito especial, diferente de um lugar grande, que acaba ficando um pouco impessoal, né? Eu trabalho na unidade do 0 a 3, né? E aqui é uma fotinho de antes, né? Quando a casa foi alugada, e um pouco depois habitada aí pelas crianças. Aquela ali é uma rampa, uma escada, né, que passa do térreo, onde tem um refeitório, a entrada, para o nosso quintal aqui embaixo. É muito comum, e eu trago essa imagem, até acho que é legal para ter esse contraponto, quando eu vi da Escola Anne, e que tem um outro local físico, né, que é muito comum as escolas aqui em São Paulo, em cidades grandes, estarem nesses lugares que não são idealmente pensados para ser uma escola, né? Mas aí a gente acredita que, se a gente viver esse espaço, habitar ele, pensando a partir do protagonismo das crianças, a gente consegue transformando eles de uma forma ideal. Então, por exemplo, a escada, que ao invés de ser um desafio que a gente se chateie, a gente pensa na autonomia dos bebês de usar um corrimão que é feito para a altura deles. A gente pensa na diversão, que é escorregar de bunda ali no escorregador, né? Então, ao invés de pensar isso como algo negativo, né, eu acho que tem sempre um pensamento de encontrar o que a gente pode fazer nesse espaço. É uma casa muito bonita, a gente tem muitas árvores, tem uma primavera imensa que flore 2 vezes por ano, tem um ipê na parte do quintal aqui, onde tem o jardim, então ela tem, sim, sempre maritaca em cima, né, não é uma coisa também árida, ruim, enfim. Eu vou passar um pouquinho pela sala só para mostrar para vocês entrarem, né? Essa aqui é a sala de um grupo 1, que os bebês ficam de 1 a 2 anos. É um pouquinho como a gente pensa, esse pensamento ele vai se refletir em todos os espaços que os bebês habitam, né? De montar o que a gente chama de contextos, que são esses espaços com algumas brincadeiras, com algumas materialidades, focados em linguagens, às vezes, né? Que eles não têm uma renovação frenética. A gente monta o espaço, a gente observa as crianças brincando, a gente conversa, discute, faz um planejamento, a gente vai trazendo as novidades, a gente vai, eventualmente, propondo uma mudança, às vezes, maior, né, para aquele espaço.
Mas é sempre observando como as crianças habitam esse espaço, né? É legal falar disso porque na educação infantil a gente escuta muito falar sobre a ideia dos cantos, né? E às vezes é uma demanda da instituição que os professores troquem, né? E toda semana tem que ter um canto novo e divertido, e que as crianças se conectem. E na nossa experiência, não. Ter uma continuidade é fundamental para que as crianças possam aproveitar esses espaços. Quando a gente fala, por exemplo, de material não estruturado, né? Que é esse material que não é um brinquedo que já tem uma finalidade, que as crianças que vão inventar, então elas têm que encontrar com esse material semanas, meses, às vezes, né? O ano inteiro, alguns materiais. E essas relações elas vão sendo crescentes, né? Aqui é uma sala do grupo 2, de 2 a 3 anos, por exemplo. A gente vai estudando também as faixas etárias, né, para poder pensar, para poder discutir o que entra como autonomia ou não, para poder planejar o que entra na sala e como, né? Por exemplo, lá no grupo 1, quando a gente coloca argila para eles brincarem, é num espaço que eles vão brincar e depois a gente vai recolher, porque eles são pequenininhos, né? Então, a argila ia se espalhar pelas paredes, pelas cabeças, em tudo. Aqui no grupo 2, não. A gente já monta um espaço com argila que fica o dia inteiro na sala e a gente vai apostando nos convites, nas conversas, né? Eu trago aqui uma pensadora importante, né? A Véa Vec. Ela é uma das primeiras atelieristas de Reggio Emília. Ela está, por exemplo, naquele filme Início da Vida, ela faz um depoimento. E ela traz uma frase que eu acho que traduz um pouquinho esse espaço que a gente pensa em criar, né? Pensa em manter, em alimentar, que é uma complexa e estimulante normalidade. É algo interessante, né? Que seja estimulante, complexo e normalidade, que seja cotidiano, que seja no dia a dia. Não é algo para as crianças ficarem necessariamente efusivas, super excitadas, né? Na verdade, é para que elas encontrem, para que elas tenham interesse, para que elas tenham uma riqueza ali para poder viver aquele dia delas na escola, né? Essa aqui é uma sala de grupo 3. Aqui já vai começando essa ideia do jogo simbólico, né? Mais força, que começa ali no grupo 2. As crianças de 3, 4 anos começam a entrar nas cenas, né? A brincar, a atuar. Então, a sala também vai tomando esse formato. Ao mesmo tempo, as linguagens começam a simbolizar um pouquinho mais, os desenhos começam a expressar as ideias. E antes eles estavam experimentando muito mais ali a materialidade, o traço, né? E a gente vai compondo nesse sentido. É legal olhar aqui nas paredes, né? A gente tem algumas camadas da documentação, que eu já vou falar, que acho que é o recorte que eu fiz para poder a gente conversar hoje, e dos trabalhos das crianças, né? Então, o Malaguzzi, que é um dos pensadores de Reggio, também já vou falar um pouquinho dele, ele traz essa ideia das paredes serem uma pele da escola. E assim como a nossa pele vai tendo as marcas que a gente tem da vida, a escola vai ganhando essas marcas também. Então, a gente costuma, inclusive, deixar mais embaixo aquilo que faz mais sentido para as crianças, aquilo que é mais fresco, que está sendo trabalhado, e vai subindo, né? Não como uma regra rígida, mas a gente vai mantendo projetos que foram de anos e anos anteriores, trabalhos que são de crianças que já saíram da escola e que estão ali, e eles comunicam a riqueza, né? Acho que para quem começa a estudar documentação é legal dizer que, claro, no primeiro ano da carambola a gente não tinha uma parede assim, né? A gente não tinha essas marcas, essa construção, né? Essa história, mas que ela vai se construindo e a gente vai afinando com o tempo. É uma coisa que tem uma resiliência nossa, eu acho, de acreditar no princípio, né? Dessa construção histórica. Aqui é uma sala de grupo 5. É legal ver que a gente tem
por exemplo, numa parte da foto, um trabalho aqui, uma proposta com uma linguagem mais gráfica, ao mesmo tempo a gente tem uns blocos, o material, enfim, tem muitas possibilidades e todas elas estão, em certo sentido, ligadas à brincadeira, à ludicidade, né? A gente não explora essas possibilidades dentro de algo rígido, estruturante, metódico. Na verdade, a gente sabe que a forma da criança pequena, né, até os 6 anos, aqui com certeza, de se expressar no mundo, de se relacionar com o mundo, é brincando, né? Uma outra sala, essa aqui é a sala do outro grupo 5, né, em outro momento, outro ano. Opa, deixa eu voltar. Os livros, eles ficam presentes nas salas, por exemplo, desde os bebês, né? Bebês a gente já coloca lá no berçário, já podem, às vezes, roer um pouquinho os livros, né? Mas a gente, em alguns momentos, vai ler para eles e em outros eles também vão poder pegar e folhear esses livros. E, por exemplo, na unidade que eu estou, aquela sala que eu mostrei do grupo 1, de 1 a 2 anos, às vezes eles amam uma história, né? Eles amam bruxa-bruxa, e chega na parte do gato, eles vão querer arrancar aquela página, porque é muito legal, né? E a gente não tem medo dessa situação, na verdade, a gente encara como o momento ideal para a gente dizer, olha, a gente ama os livros, a gente precisa cuidar com carinho deles. Eu acho que esse é um pensamento que se expressa quando a gente fala dos quintais, das plantas, quando a gente fala dos materiais que a gente deixa com as crianças, né? Uma coisa que eu sei, que é muito comum que as pessoas digam, que os materiais que a gente põe para as crianças brincarem, se expressarem, eles são delicados, às vezes pensam que são caros, né? Mas, por exemplo, quando a gente toma essa atitude de todo mundo cuidando e valorizando esse material, e a criança entende esse contexto, ela passa a cuidar também. Então, por exemplo, aqui na sala do grupo 5 tem giz pastel, que é um giz super delicado, e claro que ele vai quebrar, porque elas são crianças pequenas, mas ele não vai ser destruído na primeira semana, porque a gente acredita que tem esse senso estético, né? Que é um cuidado com o todo. Não é uma beleza aparente, é uma beleza como modo de ser, talvez, né? Aqui são os quintais da unidade dos mais velhos, né? Eu falei que são casas que não são feitas para serem escolas, mas, por exemplo, a Jo, a nossa diretora, eu já mostro ela daqui a pouquinho, ela sonhava com um terreno que tinha do lado da escola, encheu o saco do dono dele até ele alugar, e construiu, fez um projeto que as crianças deram ideias sobre o que tinha que ter nesse quintal, né? Depois de um processo bem largo, super interessante, e um arquiteto passou para algo possível e prático, né? Um pouco das ideias das crianças, e projetou um brinquedo bem grande, né? Depois chegou também um outro parceiro da escola e foi pensado esse jardim como regenerativo, né? Então ele tem um ciclo, tem uma trepadeira que todo ano ela tem uma poda de punção que é moído e vai para o chão. Tem um laguinho, tem um riozinho que passa aqui no meio, né? Com água de reuso. Tem todo um pensamento nesse sentido e é um espaço privilegiado para as crianças, né? A gente sempre pensa no quintal num espaço de relação muito genuíno das crianças. Eles precisam de tempo, né? Nesses espaços. Junto da escola, ao mesmo tempo que a escola nasceu o centro de pesquisa. E daí eu vou trazer, aqui tem uma fotinho do site, né, que tem as publicações, mas eu vou trazer um pouquinho desse contexto, porque a Josiane Pareja, que é quem está aqui na lateral direita, né, da foto, ela é uma pedagoga com muitos anos de experiência, ela trabalhou em vários colégios aqui de São Paulo, né? E ela, em determinada altura da carreira dela, ela se apaixona, ela vai numa exposição que tinha aqui em São Paulo, que um colégio trouxe de Reggio Emilia, ela se apaixona pela forma como que eles falam das crianças, da potência das crianças, do protagonismo delas. E ela começa a estudar,
é um caminho sem volta, né? Para quem começa a estudar essas pedagogias participativas, né? E ela começa a estruturar essa ideia de montar a escola. E aqui no outro lado do outro lado da foto está o Paulo Fock, que acho que bastante gente pode conhecer aqui, porque ele também tem uma importância super grande, né, atualmente. Ele é professor na faculdade no Rio Grande do Sul, ele tem o OBC, que é um trabalho super importante com algumas escolas, né, que ele acompanha. E a Jo teve essa percepção de que o Paulo foi grande influente nisso, de que a escola precisava nascer junto com um centro de pesquisa ao mesmo tempo, né? Então, é claro que era algo menos estruturado e vai crescendo ao longo do tempo. Pensando em cursos, em publicações e seminários, que acho que são a última ponta da ideia da documentação pedagógica, a parte mais pública dela, né? Aqui no meio tem uma pedagoga queridíssima, a Teresa Godal, que foi uma das convidadas em um dos anos para um seminário. Ela é de Barcelona, é uma pessoa que estudou tanto a abordagem da Amy Pickler quanto de Reggio Emilia, né? Essa daqui, a foto da esquerda, né? Tem a Anne-Marie Homme, que foi a primeira pessoa que a gente trouxe, e a gente sempre traz pensando numa formação da equipe, depois de algo para um público ampliado, né? Ela é autora do livro Ecoarte com Crianças, né? É uma pensadora do Brincar do Lado de Fora. Ela faleceu já. E incrível também. E aqui do lado, um seminário com o Júlio e João Formosinho, já no Teatro Grande também. Apesar de ter essa diferença de ter uma foto aqui de um evento grande e tudo mais, eu acho que o valor entre as duas oportunidades é igualmente valoroso quando a gente traz um outro pesquisador para dentro da nossa instituição, né? Sempre tem uma troca imensa, a gente sempre aprende muito nesses momentos. Falando das inspirações aí teóricas, né? Eu acho que no nosso próprio curso da Pedagogia para a Liberdade a gente já fala bastante de Paulo Freire, né? Já é algo super estruturado. Ele faz parte dos nossos estudos, do nosso pensamento, mas eu trago o recorte de algo que talvez nem todo mundo conheça, mas que é bem importante para o nosso trabalho. São essas duas abordagens que eu já falei um pouquinho da Amy Pickler, né? E do Loris Malaguzzi. E daí eu vou dizer que como a gente pensa essa questão da inspiração. Eu acho que essas duas abordagens elas não podem ser replicadas. É impossível a gente usá-las como método, sabe? Faça isso, isso, isso para conseguir tais objetivos. As duas elas enxergam o ser humano como um sujeito histórico, cultural, né? E elas falam muito sobre a gente olhar para o nosso contexto, para a gente ter uma forma de pensar a escola que é crítica, né? Reflexiva. A Amy Pickler ela foi uma pedagoga da época que desenvolveu o trabalho no pós-guerra, o Loris Malaguzzi também, ambos. A Amy Pickler ela é pouco conhecida até porque ela estava na Hungria na época da Guerra Fria e então o trabalho dela foi pouco compartilhado no mundo, mas hoje em dia começa a ter muito mais acesso, né? Mas ela é tão importante, por exemplo, quanto a Montessori, que é bastante conhecida no Brasil, né? Ela administrou um abrigo e a coisa mais interessante dela é que ela fez uma pesquisa que era extremamente sensível, extremamente humana, mas ela fez uma pesquisa que era muito científica. Então, ela acompanhava as crianças por anos a fios, com relatórios, às vezes diários, com temáticas muito específicas. Então, ela, por exemplo, traz para a gente o que seria um desenvolvimento atípico de um bebê, de quanto a quanto tempo é normal que ele ande, ou que ele consiga sentar por si só. Ela traz ideia do movimento livre, ela traz ideia das relações, né, do vínculo entre quem está cuidando e quem é cuidado. Ela traz ideia da autonomia, eu falei ali da escada, né? A autonomia, ela geralmente é uma bagunça quando a gente põe na prática. A gente, às vezes, vai para um extremo de deixar a criança fazer por si só e não é isso, né? É saber onde a gente entra, onde a gente sai. E ela aprofundou muito nos cuidados. Ela e a equipe dela, Ana Tardos, Inês Santos,
Tem uma pedagoga que estuda fundada na psicomotricidade na Argentina, que é a Anita Chokler. Enfim, é um material muito rico. Eu acho que é algo que eu recomendo até quem tem interesse buscar, porque tem bastante material documentado, porque ela usava essa forma de documentar para poder fazer os estudos, né? E o Loris Malaguzzi, ele foi um dos pensadores de Reggio. Quando a Giza dá aula sobre as perspectivas, algumas abordagens pedagógicas, ela conta de um jeito muito mais romântico no bom sentido do que eu. Eu vou ir direto para o ponto aqui de algumas coisas que a gente bebe do pensamento deles, mas é uma abordagem que ela tem muito tempo de vida, né? Ela é consolidada, ela tem um lastro, ela tem uma segurança para a gente poder olhar para ela e falar o que a gente quer se inspirar, sabe? Então, nesse sentido, é muito importante. Eles ganharam uma dimensão muito grande nos anos 90, depois que a Inglaterra, os Estados Unidos descobriram, né, eles, porque eles também têm essa questão. E eles começaram a se abrir para o mundo. Eles têm uma rede, hoje em dia, a Rede Solari, que é responsável por essa abertura, né, por fazer as visitas lá, para poder organizar os seminários fora do mundo. Mas o que a gente trago aqui de conceitos principais é as múltiplas linguagens da criança, né? E para mim, em especial, que trabalho com os bebês pequenos, isso é muito interessantíssimo, porque às vezes eu vejo na fala de muita gente da pedagogia de uma redução para comunicação verbal ou coisa do tipo, né? Que é muito limitante, né? E essa questão ali um pouco que a gente foi vendo um monte de matérias propostas para as crianças mais velhas, que tem a ver com essa ideia de se expressar de múltiplas formas. Às vezes um projeto é um pensamento, a gente pegou um fio condutor ali para explorar, que foi feito uns desenhos, umas conversas. Ele pode caminhar para uma dança, por exemplo, para um contexto dançante. Essa transposição entre as linguagens são importantes, né? Porque as crianças, elas exercitam naturalmente, elas se expressam através de múltiplas linguagens. A criança como protagonista, né? Acho que é o grande ponto aqui e é um dos fundamentos bem grandes da carambola, né? A escola como um grande ateliê, como esse lugar de pesquisa, de conhecimento, de interesse, é um lugar estético, ético, político, né? Também. E daí a documentação pedagógica, que é um recortezinho que eu quis fazer para falar nessa ideia da inspiração. Eu não vou ler esse texto não, tá, gente? É porque todos esses slides eu recortei de outros materiais que a gente tem, né? Por exemplo, do nosso PPP. O PPP para Carambola é um documento vivo, né? Ele não é um documento pro forma. A gente conversa no curso da Pedagogia da Liberdade sobre isso, né? E é algo que é essa reflexão e escrever ele de uma forma real, né? Conectada com a prática, com a realidade, é super interessante para a equipe. Mas a gente tem essa ideia do professor pesquisador. Acho que para vocês situarem, quanto menores as crianças, maior é a proporção de adultos por criança, né? No berçário a gente tem uma proporção depende um pouquinho da faixa da idade que eles estão, porque o berçário pode se configurar de uma forma mais nova, né? Bebês bem pequenininhos ou um pouco maiores, e aí a demanda deles é diferente, mas é uma média de 3 bebês para um adulto no berçário. E até o grupo 5, que é um professor e um auxiliar para 25 crianças. Tá? Além dessas configurações de todos os professores, auxiliares, estagiários, a gente tem o papel do atelierista, que é uma pessoa que é formada em artes e que trabalha dentro da escola nessa parceria com os professores, né? E está sempre em relação com as crianças, né? O meu cargo, ele é coordenação de documentação pedagógica. Ele é um cargo meio inventado, mas na prática eu estou muito próximo das crianças também. Eu também monto propostas, o que a gente chama de sessão, né, que é um pequeno grupo vivendo por um determinado tempo uma proposta. E daí o meu foco é um pouquinho mais nesses processos da documentação, por isso esse nome, né?
Mas, por exemplo, o atendimento às famílias, ele é dividido entre algumas pessoas da equipe. Ele não tem a gente não tem a figura rígida de um coordenador pedagógico, né? Eu sou uma das pessoas que faz esse papel. Essa ideia do professor pesquisador e do atelierista também é uma prática de Reggio Emília, que a gente ressignificou para trazer para a nossa experiência. Aqui do lado esquerdo é a professora Cileide, acho que na época ela estava no grupo 1. Ela está fotografando uma brincadeira de quintal. A gente faz isso de uma forma, quando a gente olha o Instagram da Carambola, tem uma quantidade bem grande de fotos, materiais, vídeos, né? A gente faz de uma forma sempre que é muito orgânica no dia a dia e com muito cuidado para não incomodar, interromper, atrapalhar as crianças. E é de uma forma cotidiana para que não seja um evento especial, quando a gente pega um celular ou eventualmente uma câmera. Então, é algo que é realmente um olhar do que está acontecendo, né? Quando as crianças vão crescendo, é natural que a gente também vá conversando sobre por que a gente está lá registrando elas, a gente fala, a gente explica, eles sabem o que é o processo de documentar, eles sabem que as famílias vão ver, eles podem optar por não querer que tire uma foto deles, por exemplo, aí a gente vai escrever sobre aquele momento, mas quando a gente vai registrando, a gente vai criando uma memória que a gente usa para poder ter uma reflexão em cima. Aqui na outra foto está a Amanda, que tem o mesmo cargo que eu, né, na unidade da Jureia, conversando com 3 estagiários. Se eu não me engano, ela estava aqui falando sobre mini-histórias, a ideia de mini-histórias, dando ferramentas para que eles pudessem olhar para o cotidiano e colher essas mini-histórias. Dentre esses muitos aprofundamentos que a gente tem, eu abri aqui naquela forma de pequenos slides, né, um material sobre o sono do ano passado que as meninas do berçário, as professoras, a Paula e a Jéssica, desenvolveram, né? É uma forma que eu acho que a gente pode pensar essa ideia da inspiração, né? A gente lê muito material do Ann Pickler, a gente se aprofunda, mas o nosso planejamento, a nossa documentação, ela tem a ver com a nossa prática, né? Com as nossas crianças, com o nosso cotidiano, com o nosso contexto. Então, a gente começa a produzir essa reflexão em cima da prática. Não faria o menor sentido ter esses documentos se eles não partissem da prática. Então, isso é um pressuposto para a gente, né? Então, aqui é um estudo sobre os momentos do sono. É legal dizer que quando a gente começa a criar esse estudo, esses aprofundamentos, a gente, no ano, por exemplo, pode falar sobre o sono e sobre o brincar do lado de fora. No outro ano, a gente pode elencar um outro aspecto, né? Mas ele sempre vai estar conectado a uma demanda que existe ali, uma coisa prática. Por exemplo, a gente acha que o momento do sono ainda precisa ser mais azeitado ali, ele podia estar fluindo melhor. Então, talvez seja uma demanda. É como encarar não vou dizer nem que é um problema, porque as coisas como encarar uma situação que a gente acha que possa ser melhor para as crianças ainda, né? E depois a gente também pode dar um zoom, aprofundar um determinado ponto aqui que a gente encontra, né? E aprofundar mesmo, assim, falar, por exemplo, dos sinais que um bebê apresenta para o sono, né? Para além do bocejar, de colocar a mão no olho, como que a gente vai ler que esse bebê começou a ficar com sono para poder falar para os outros educadores sobre isso, né? Aqui um recortezinho, por exemplo, né? Isso é um protocolo que a gente tem. Antes do bebê dormir, a gente sempre olha a fralda, a gente sempre oferece água, a gente sempre limpa o nariz se eles estiverem congestionados, né? A gente tem que saber que ele está alimentado. E a gente aqui está falando tirar a blusa, porque foi escrito no verão, né? Mas a gente pensa nesse conforto térmico, né? Então, a gente até tem um curso que aprofunda a ideia da Pickler na Carambola, que é a pedagogia dos detalhes. Acho que para as crianças bem pequenas, os detalhes são algo fundamental, né? Não é incomum que a gente entre numa escola com as crianças com o nariz escorrendo, por exemplo, né? Eu já entrei como documentarista em alguns lugares assim.
apesar de ter muitas coisas boas, a gente às vezes esquece coisas fundamentais como sujeitos, né? E lá na Carambola, acho que qualquer pessoa que veja uma criança passando com o nariz escorrendo vai limpar, mesmo que não tenha nada a ver com aquele momento, com aquele grupo, né? É um detalhe simples e fundamental. Já tô no finzinho aqui, tá, gente? Isso daqui é um monte de texto que é um planejamento de uma sessão. Para dizer que às vezes a gente tem esse momento de criar hipóteses, de olhar para os registros e poder tentar fazer uma costura com outros conceitos, né? E a gente planejar os próximos passos daquilo que a gente está fazendo um trabalho. E no caso é esse daqui, por exemplo, com crianças de 1,5 a 2,5 anos, né? É uma sessão, porque a gente tem um pequeno grupo, um tempo definido, e com materiais e é uma consigna definida, né? Então, a gente vai criando esses planejamentos. Eu separei esse em especial não só porque eu tive bem próximo ano passado, mas porque ele tem materiais muito simples, né? A gente conseguiria replicar ele em qualquer lugar. Mas daí eu acho que as camadas de intencionalidade que a gente cria, por exemplo, a gente chegar e discutir que tem que ficar mais estético essa montagem inicial antes de convidar as crianças, a forma de organizar os objetos no espaço mesmo, né? Trazer a argila como riscante, né? Pensar o tamanho, o formato do riscante. Quando a gente vai aprofundando isso em relação às crianças, a como eles brincam, é que começa a ser um momento significativo para eles, né? A partir desse momento que a gente se dedica a estudar, que a gente começa a ter essa profundidade. E as crianças, claro, quando a gente monta isso, a gente abre um espaço para o inesperado, para poder passar a ser observador de novo, né? E não tem uma finalidade aqui de trazer uma aprendizagem, de trazer um conteúdo para uma criança. Por exemplo, eu não quero que as crianças na cidade dominem os riscantes, né? A gente não tem um planejamento lá no começo do ano. Mas eu sei que eu quero que eles experimentem esses materiais riscantes dessa forma ampliada e com o corpo inteiro, né? E ao longo desse processo que eu vou fazendo, eu vou tendo escolhas, eu vou colocando as justificativas, e eu vou narrando esse processo de aprendizagem das crianças, né? Diferente de eu narrar o produto final, ou de eu tentar chegar num objetivo. Eu narro um pouquinho o caminho das crianças, em como elas aprendem, né? Aqui é a sessão depois de brincada, né? Eu trouxe o último exemplozinho que eu trouxe aqui, também do ano passado, com um grupo das crianças mais velhas, um grupo 5. Em determinado momento, eles estavam... O professor colheu um indício, ali um fio, que ele fez umas propostas para as crianças, que estavam relacionadas à carambola. A escola carambola chama carambola porque tem uma árvore de carambola que já estava lá no meio do quintal quando a escola chegou, né? E daí, dentro dessa conversa com a criança, chegou nessa indagação de como a fruta ficava doce, né? A minha ideia é não trazer o processo inteiro aqui, mas eu vou trazer um recortezinho, né? E então a gente convida as crianças para poderem trazer umas hipóteses, fazendo essa pergunta, né? Traz o desenho como uma linguagem bem democrática para criança pequena. A gente tem essa perspectiva de não pré-alfabetizar, né? Seria sistematicamente como é para ser depois no fundamental, né? Nos primeiros anos do fundamental. A gente brinca muito com as letras, a gente tem crianças que leem, começam a escrever até o grupo 5, mas a gente conversa com o mundo delas, então a gente não traz como algo estruturado, né? Mas o desenho a gente traz como uma grande linguagem da infância, então a gente convida a eles desenharem as suas hipóteses, por exemplo. Esse daqui é um desenho com a caramboleira, né? E tem o vento que traz de outras flores
o cheiro, né, para entrar na fruta. Eu recortei esse pedacinho não por causa dessa história, é da próxima que eu quero mostrar, mas é porque a Nina, minha filha, que está aqui, que está nesse trecho, né? E ela tinha uma teoria sobre, enfim. E daí eu trago aqui essa outra teoria da Lorena, que ela vai, depois de desenhar, o professor faz uma meta, né? Cognição com ela, meta, o pensamento, pensar como você está pensando, né? Me explica o seu desenho. Acho que de uma forma muito simples também, né? Nada adultizado, né? Mas é uma forma de também dizer, olha, o que você produz, o que você faz, a gente valoriza muito. Daí a Lorena fala, essas bolinhas são a diversão que eles estão para a carambola. E daí essa diversão que é doce vai ficando cada vez mais doce na carambola. E todo mundo vai fazendo junto essa diversão. Vai fazendo tudo ficar mais doce, e daí é assim. Do que elas estão se divertindo? Essas duas aqui estão fazendo castelo de areia. Esse daqui está comendo uma carambola, só que não está se divertindo. Por isso ele não está com a bolinha. Esses aqui estão pulando corda. Essa daqui está escalando a árvore. Essa daqui também. Esses daqui estão brincando de espada. Esses daqui estão balançando no balanço. Esse aqui é o professor. Ele se divertiu olhando as crianças se divertindo. Ó, esse aqui é o desenho dela. Com as crianças brincando embaixo da caramboleira. Que na teoria dela é o que faz a fruta ficar doce, né? Quando as crianças se divertem, essa diversão vai para dentro da árvore, daí vai para a fruta. A diversão é doce e faz a fruta ficar doce. Quando eu trago essa ideia do professor pesquisador, e acho que a Lorena traz essa ideia de novo, né, do professor que está aqui presente na cena que ela desenha, que ela fala ali atrás, né, se diverte vendo as crianças. A palavra talvez para a gente não seja divertir, né, mas a gente tem uma realização quando a gente acompanha as crianças e fala desses processos que eles estão vivendo, né, uma vida bem honesta com as crianças. Eu acho que isso é algo fundamental dentro da carambola. Assim, todo mundo tem um prazer em ser pesquisador nesse sentido, de ter uma realização, um certo nível de prazer, de produzir, de falar das crianças, né? É isso, gente. Eu vou parar por aqui. Vamos suspirar um pouquinho, pessoal. Nossa Senhora, que delícia ver um trabalho que respeite tantas crianças assim. Quando eu usei aquela palavra inspirador, é porque é isso, é para inspirar a gente, né, pessoal? Eu acho que traz um olhar sensível de uma possibilidade, né? É um estudo de caso, a gente está vendo que isso acontece, né? Que isso é possível. E o como ele faz isso, né? Para honrar essas crianças, essa liberdade, essa confiança, essa estética, né? Essa delicadeza, esse olhar para as pequenas coisas, né? Como é possível fazer isso? Eu acho que agora, eu queria só que vocês anotassem as perguntas de vocês agora, por favor, e é muito importante que vocês façam, como o Fabrício disse, o professor, ele é pesquisador, né? Vamos aproveitar a nossa pesquisa, formulem as suas perguntas, escrevam. Vamos respirar um pouquinho, a gente passa para a Marielle, e no final, a gente faz uma troca das perguntas que vocês elaboraram para o Fabrício e para a Marielle, pode ser? Mas é bem importante que vocês elaborem essas perguntas como pesquisadores. Tenho certeza que suscitou muita coisa em vocês. Obrigada, Fabrício. A gente já volta. Agora eu queria convidar a Marielle para trazer uma outra inspiração para a gente. Boa noite de novo. Eu estou muito feliz e muito agradecida por esse momento. Acho que alguém ligou o áudio aí. Tá, desligou. E, bom, eu vou me apresentar. Eu sou a Marielle. Eu sou filósofa e pedagoga. Eu sou a dinossauro da pedagogia para a liberdade, uma das. Eu fiz parte da segunda turma em 2017, mais ou menos. E, nossa, é de uma alegria imensa estar aqui, porque
Eu tenho vindo de um processo que me traz muitas e muitas realizações, e conversando com muitas educadoras que estão aqui presentes hoje, estão nos ouvindo, que fazem parte da equipe, a qual eu faço parte também, trabalhamos juntas todos os dias. Tem muitas mulheres que estão aqui também, que já estiveram aqui nos cursos, que são educadoras, e que já ouviram um pouquinho da minha fala nesse sentido. Eu gosto muito quando a gente compartilha as nossas histórias, e nós temos clareza de todo o caminho que nós percorremos e de onde nós estamos agora. E isso tem uma grandeza muito valiosa da nossa vida, e é reconhecer em cada passo, cada encontro. E estar aqui hoje com a Dani e com muitos de vocês me trazem muita alegria, assim, de um alívio, assim, de uau, estamos no caminho certo, como humanidade. Estarmos aqui um olhando para o outro aproximadamente às 7h30 da noite, diante de uma semana de trabalho, de muito fazer, de muito movimento e de muito olhar para dentro. Isso é um pouquinho do que a gente faz aqui na AINE e eu vou compartilhar com vocês. Então, no meu caminho, desde que eu estive na Pedagogia para a Liberdade, eu tive um caminho muito bonito como auxiliar de professora, tive ótimas referências, tive referências importantíssimas também para entender o que não era tão interessante para o meu fazer na educação. E isso me deixou bem atenta, né, aos nossos movimentos da vida, como educadores, né, educadoras, que cuidam de crianças que trazem tanto junto delas, né? Elas já chegam na Terra trazendo muito. E então a gente precisa estar muito preparado para esse muito que está chegando para nós. E aí, nesse caminho, eu vim parar aqui em Guaporé, na cidade escola AINE, recebi o convite para vir como pedagoga e estar como uma pedagoga responsável aqui pelo projeto da educação. E nós estamos na Serra Gaúcha, é uma região muito bonita, e um frio danado, na época do frio, que a gente já está se preparando aqui, todo mundo já está com blusa de frio, e isso também traz, né, o nosso acolhimento às estações, né, e como são os nossos processos de vida nisso tudo. E aqui na Cidade Escola AINE nós temos um projeto bem grande, que tem muitos pilares, e 3 pilares principais, né, que pautam o nosso fazer diário, que é o principal, a educação. O segundo, que é a agroecologia, né, o cuidado com a terra. E o terceiro, que vem de um olhar para uma economia viva, uma economia consciente, que é a gente ter um acompanhamento de todo o processo que nós temos das formas de consumo e de tudo, né? De todo o nosso entorno da vida. E então a educação, como norteadora desse projeto, ela traz um olhar profundo para nós, seres humanos e adultos, né? Então, eu poderia dizer que a nossa prática pedagógica, ela se baseia num olhar para si. E isso é muito sério quando nos perguntam qual é a nossa pedagogia, e a gente traz que é uma pedagogia de olhar para si, que é nós adultos como responsáveis por todas as nossas ações e o que envolve as crianças. E a partir desse movimento, da nossa responsabilidade, do nosso olhar atento, de tudo que a gente oferece para cada criança no seu momento de desenvolvimento, a gente abre espaço para que a criança seja criança, que ela possa se desenvolver com muita autonomia, que ela tenha liberdade para ser o que ela é. Então, aqui na escola, nós temos como princípio criar condições para que cada um seja o que é. E isso entra adultos e crianças. E aí nós trazemos uma grande importância, né, junto das famílias, do trabalho, que é estender a nossa prática pedagógica. Então, aqui a gente compreende que o nosso trabalho ele não fica só na escola, né? Nós levamos para todas as famílias e todos os educadores que chegam até aqui a importância da gente ter as práticas estendidas, que é proporcionar ao máximo que as crianças tenham autonomia.
E isso cria um espaço de confiança junto dos adultos e das crianças de estabelecerem relações que são genuínas, muitíssimo verdadeiras. Que é o adulto se mostrando como ele é, a criança compreendendo aquele adulto que está diante dela, mas, sobretudo, um adulto que tem a responsabilidade de receber tudo que aquela criança está apresentando para ele sem qualquer julgamento. E também com a importância de ter um olhar atento às necessidades que essa criança apresenta e criar o máximo de condições para que ela possa se desenvolver em segurança. E isso tudo parte das nossas relações. Então, todo o trabalho que a gente desenvolve aqui, que a gente chama que a AIN é uma escola de adultos e crianças, e aqui estabelecemos uma cultura de paz, que é principalmente isso, né? Da gente começar primeiro com um olhar para nós adultos, do que a gente precisa desenvolver em nós, para que aos poucos chegue na criança, mas liberando ela de todo o peso ou de qualquer responsabilidade que cada nós adultos, como se fosse tomar a vida pelas próprias mãos, né? Tomar a vida pelas próprias mãos é da gente ocupar esse lugar que é muito importante para nós, de não colocar na criança as nossas projeções, de não colocar as nossas expectativas e que elas estejam bem livres para brincar. E a partir disso, né, desse brincar, a gente vai acompanhando um desenvolvimento muito importante. E aqui nós recebemos crianças de 3 a 14 anos, e os nossos ambientes, eles são feitos a partir da bioconstrução, então a gente já tem um olhar bem disruptivo, assim, para as nossas estruturas. E eu vou tentar colocar aqui um vídeo que, na verdade, é uma coletânea de fotos. Eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu vou ver se eu consigo carregar aqui, e já abro para compartilhar. Eu acho que vai dar certo, vamos ver aqui. Você não está compartilhado, Mari. Você colocou Isso, como compartilhar? Isso. Vai em share screen e pede para compartilhar a janela que está o vídeo. Aí marca a caixinha que está escrito para compartilhar o som também. Deixa eu ver aqui, porque estava carregando, deu uma oscilação na internet, mas eu acho que vai. Vamos ver. Entrou? Acho que foi. Vamos ver, então, se vai. Foi? Ah, que pena que não carregou.
pouquinho. No começo não carregou muito, depois foi. Estava oscilando aqui a internet. Como deu para ver no vídeo, nós temos uma diversidade nas idades. Então, são crianças de 3 a 14 anos. E nós pensamos sempre em contemplar todas as idades na nossa constelação. Então, hoje nós estamos com 35 crianças e são 31 famílias que a gente recebe e a gente conta todo mundo da família como participante da AINE. Então, por aí já tem mais de 100 pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. E o nosso trabalho junto dessas famílias, ele é um trabalho que ele se constitui diariamente. A gente faz um chamado para que cada família tenha uma participação efetiva no ambiente escolar, como observadores, ou realizando algum tipo de trabalho voluntário, 1 horinha, uma vez por semana, cada pai, cada mãe, cada responsável pela criança, independente da constituição familiar que ela tiver, mas que eles façam parte, né? Que eles estejam lá todos os dias nos acompanhando de alguma forma. E esse tipo de trabalho voluntário que a gente proporciona junto das famílias não é do tipo de assistência que a gente precisa. É, na verdade, um chamado para que as mães, os pais estejam ali realizando algo no espaço onde a criança desfruta, que é onde ela brinca muito e ela vê muitas coisas acontecendo. Então, é ter uma noção de um fazer parte daquilo que ela está elaborando. E é muito bonito a gente ver como isso se constrói no dia a dia, que é cada uma das crianças apresentar para o amigo alguma coisa que um pai ou uma mãe fez ali dentro. E seja varrendo ou pendurando alguma coisa que a gente precisa, ou molhando a plantinha. Então, na verdade, é um chamado de presença, para que as famílias estejam ali dentro junto de nós. E junto disso, dentre os nossos combinados de compromissos que a gente tem com as famílias, é a disponibilidade de, em períodos de observação, estarem ali dentro da escola, junto de nós, 1 horinha também. A gente abre quinzena de observação e eles passam 1 hora em completo silêncio, só nos observando. Então, esse nos observar é observar todo o movimento que tem naquele organismo escolar. Estar atento ao que as crianças estão fazendo, mas no lugar de plantinha, né? Que está ali só contemplando o que está acontecendo, e também as nossas abordagens, né? Como educadoras, como que a gente faz a mediação de um conflito, como que uma situação ela se inicia, como é o desenrolar dessa situação, ou também acompanhando algum momento de criação da criança, onde ela está tendo um desenvolvimento intelectual ali que é bem presente, né? Então, a gente abre bastante o campo para que as famílias estejam com a gente, acompanhem no dia a dia, e que quando tem alguma questão, que a gente possa abrir um caminho para uma resolução em conjunto. Isso faz parte do nosso fazer diário como educadoras, né, como educadores, porque nós compreendemos que através do conflito muitas coisas preciosas surgem, né, como caminho de entendimento. E nosso humano também, né? E também os nossos caminhos de aprendizagem da vida. Então, muitas vezes, eu dei o exemplo do conflito, mas isso é de menos, né? O que acontece é mínimo, é bem raro, mas acontece em diversas situações. Agora mesmo, a gente estava em curso lá na escola, um pouquinho antes de eu estar aqui com vocês, e a gente estava conversando de algumas situações com 2 pessoas que estão fazendo um curso com a gente, uma formação, onde nós compartilhamos as nossas observações, né? E aí a gente estava conversando sobre a construção de um grupo de meninas e um grupo de meninos de cabaninhas dentro da mata, porque aqui nós estamos num bosque de mata nativa que tem 7 hectares e o nosso ambiente da escola está dentro de 3 hectares, mais ou menos. Então, eles entram pela mata mesmo, né, e vão criando espaços deles. E aí a gente estava observando como é esse processo de construção de cada grupo. Então, qual é o nível de prioridade que cada grupo tem colocado no desenvolvimento dessa construção, né, das suas cabaninhas. E está sendo um movimento muito bonito da gente compreender. E aí nós temos alguns combinados com as crianças nesse momento,
que é não levar nenhum material de plástico ou de papel, ou alguma coisa que possa não beneficiar a natureza. Então, eles só podem construir com coisas que eles encontram na natureza. E está sendo muito divertido, porque tem crianças que desenvolvem uma força tão grande que eles estão arrastando uma árvore que caiu. E aí a gente vai acompanhando esse processo e a gente vai trazendo, né, e compreendendo como que é o limite para cada um. Então, e aí entra um lugar também nosso, de educadores, que é de mínimo interferência possível. Então, nós estamos num lugar de contempladores, de educador-pesquisador, nós fazemos uma observação constante que nos traz para um estado de presença, que é o nosso chamado principal, e nós temos um mínimo de intervenção possível. Então, priorizamos o silêncio, isso é muito importante para as construções das crianças, em qualquer tipo de desenvolvimento que elas estejam tendo, e as nossas intervenções, elas são muito assertivas, né? Seja para colocar um limite, quando precisa chegar ao limite, seja para a gente fazer uma sugestão, quando surge alguma coisa que a gente pode ajudar, mas sentindo que vem primeiro da criança, né? Então, a nossa intervenção, ela nunca parte de nós, num nível de achar que a criança não é capaz de fazer. Muito pelo contrário, né? A gente cria todas as condições para que ela tenha um caminho de autonomia, que ela se sinta segura e capaz de realizar. E tem sido vivências muito incríveis, né? Como nós não temos seriação, nós temos ateliês de referência. Então, nós temos um ateliê que contempla as crianças no período pré-alfabetização, que é dos 3 aos 7 anos, e um outro ateliê que contempla as crianças de mais ou menos 7, 8 até os 14. E aí eu falo mais ou menos porque a gente vai analisando a prontidão da criança aos 7 anos, estando naquele período de alfabetização, qual é a prontidão que ela apresenta para ir para o ateliê dos maiores, que ali já é muito mais voltado para o desenvolvimento intelectual. Então, nós temos ambientes preparados para que ela possa desenvolver muito do intelectual numa construção mais do concreto, né? Ali a gente tem um fio condutor que ele demarca começo, meio e fim para projetos, né? Oficinas que a gente oferece em determinados momentos, quando a gente sente que pode dar um apoio para a construção de algum conhecimento que elas estejam tendo, como foi o caso dessa semana que a gente teve a continuidade da oficina de meliponicultura. Então, foi a etapa que nós já tínhamos feito a isca para as abelhinhas entrarem, e aí essa semana nós fizemos a transferência para a casinha das abelhas. Então, a gente vai criando condições para que elas consigam dar continuidade nos projetos, né? Quando surge o impulso, né, do conhecer. E ali, nos ambientes, então, das crianças de 3 a 7, nós temos um ambiente preparado que é bem voltado para a fantasia, né? Muitos jogos disponíveis, material de apoio para o processo da alfabetização e muitos elementos artísticos, muitos. Então, nós temos uma variedade de elementos naturais também, né? Ali a gente tem um bosque que é a natureza em abundância, que nos presenteia com isso e abre infinitas possibilidades da construção de processos criativos, e o que nos alegra muito, porque ali as nossas crianças, elas têm uma vivacidade, assim, né? Muito atentas aos barulhos, muito atentas às cores, muito atentas aos movimentos todos que a natureza proporciona. E nós temos também um caminho livre para a agrofloresta, onde elas têm um espaço para plantar, e a gente está desenvolvendo uma mandala, e logo logo vai ficar pronta, e elas estão super animadas, assim, né, em contribuir com esse espacinho lá na Abra, que vai ser delas, né. E ali, no ateliê dos grandes, a gente tem bastante elemento já voltado para ciência. Então, a gente tem muito também de eletrônica, de robótica, tem uma impressora 3D, onde eles podem desenvolver algum projeto no computador, que tem um nível de complexidade, né? E nós, educadoras, nós estamos sempre disponíveis, mas com um olhar atento para que eles desenvolvam os seus caminhos, né? Então, nós atendemos os chamados quando eles chegam para nós,
mas a gente vai mediando o quanto a gente pode estar próximo, o quanto pode fazer sozinho, porque ali para nós é bem importante o caminho da livre aprendizagem. E isso tem feito muito sentido, porque a gente tem encontrado dentro do desenvolvimento deles, com idades diversas, uma riqueza muito grande na forma de apoio que cada um consegue oferecer e uma auto-organização, né? Que eles apresentam também e nessas construções de saberes, né? Ali nós temos alguns combinados principais que são importantíssimos para a gente delimitar qual é o nosso compartilhar do tempo e do espaço ali dentro daquela comunidade escolar, né? Então, nós temos combinados de respeito, dentro dos ateliês não corremos, não gritamos, a gente tem um bosque inteiro lá fora esperando por eles, se eles quiserem se expressar de uma forma mais forte, né? Então, a gente abre bastante o campo, lá fora pode fazer o que quiser. E aí, lá dentro, nós cuidamos bastante, inclusive trazendo uma percepção do espaço, né? Que muitas crianças têm um ouvido sensível, temos crianças pequenininhas, então quando a gente chega aqui, a gente anda um pouquinho mais devagar para não atropelar a criança, porque um ambiente com crianças de 3 e 14 anos acontece de tudo, né? É um movimento bem vivo e bem intenso. E é uma alegria enorme, a gente consegue observar também o cuidado que cada uma dessas crianças expressam uma com a outra. Então, a gente tem essa alegria de conviver com ambientes que oferecem muita riqueza. E temos compreendido que para as crianças, todas as formas disruptivas que a gente apresenta no nosso fazer, que não é verbalizado, né? Tanto da percepção visual dos nossos espaços, como são feitos os ateliês, né? Nós temos elementos naturais presentes em tudo. Então, tem muita terra, muita madeira, muito tecido natural, traz uma percepção de acolhimento e também de uma conexão com a natureza, né? Eu acho que isso, principalmente ali no ateliê das crianças pequenas, nós temos muitos vidros. Então, mesmo nos dias que fazem muito frio por aqui, elas têm uma percepção de fazer parte do todo, né? Então, há uma conexão com a natureza, mesmo quando elas não estão do lado de fora. E isso a gente procura trazer em todos os nossos ambientes. E tem sido muito bom estar aqui e compartilhando tanto do nosso fazer na educação, com tantas pessoas que passam aqui pela escola, porque a gente consegue movimentar algo relacionado à educação, que há uma prática, há uma abordagem que ela pode ser colocada em qualquer canto do mundo, né? Em qualquer espaço. Nós temos muitas fontes inspiradoras, a gente considera importantíssimo ter uma base pedagógica que nos dá uma sustentação, mas nós temos também uma qualidade de abrir o espaço para a construção de saberes de cada um que chega até nós. Então, isso se faz muito presente por aqui. Eu vou abrir o espaço para que a gente possa conversar um pouquinho e eu gostaria de agradecer pela escuta e eu estou muito contente de poder compartilhar um pouco do que a gente vive por aqui. Outra respirada funda aqui, Mari. Gratidão. Que espaço lindo que vocês têm. Que coisa deliciosa, né? A gente vê essa diversidade brasileira, ela é muito preciosa, né? O Fabrício num grande centro como São Paulo, né? Numa super capital, você em Guaporé, uma cidade menor, que possibilita algumas outras interações, né? É até uma pergunta que me suscitou, eu já vou abrir para todo mundo, né? Mas da minha percepção, da gente ver esses movimentos diferentes, né? De uma cidade como São Paulo, onde as famílias não conseguem interagir tanto por conta das distâncias, do trabalho, disso e daquilo, como numa cidade do interior, onde as famílias podem ter mais acesso porque as distâncias são menores, né? O deslocamento é menor. Então, existe um ritmo diferente em grandes centros e em cidades menores. E dá para fazer bonito em todos os lugares, né? Bonito, eu digo assim, de forma legítima, né? De forma verdadeira. É precioso isso. Então, sem mais delongas, eu queria abrir para a nossa mesa aqui agora uma grande roda virtual e queria muito convidar algumas vozes a falarem aqui.
Podem ir levantando as mãos. A Nath levantou a mão aqui e eu queria muito convidar vocês a interagirem mesmo, tá, pessoal? Nath, pode falar. Oi, boa noite, gente. Primeiro, é uma curiosidade para o Fabrício, que ele trouxe a questão dos ambientes na organização dos materiais. E minha pergunta é, mesmo sendo os mesmos materiais, que eu achei muito interessante, pensando nas crianças pequenas, se é interessante a mudança desse cenário, não sei, com uma certa frequência, mesmo sendo os mesmos materiais. Renate, acho que a medida parte um tanto das crianças, quando eu digo dessa renovação, sabe? Enquanto elas estiverem pesquisando e a gente vai estar acompanhando, a gente sabe que aquele material tem vida ali naquele espaço. Assim, a gente acabou de reconfigurar a sala do grupo 2 essa semana, né? A gente diminuiu o espaço do brincar simbólico, aumentou construção, por exemplo, né? Então, o material não sumiu, mas eles foram ressignificados ali para o uso que eles estavam dando. A maior parte do grupo queria brincar de construções, estavam levando cenáriozinhos para lá. Quando eu digo do material não ser renovado com frequência, assim, é isso, né? Eles terem intimidade com aquele material, com aquela matéria, né? Às vezes, eu faço essa pergunta também, porque já aconteceu de eu estar trabalhando num lugar e ver um movimento que é algo que pode ser útil, pode ser legal para a criança, mas que eles ainda não viram. Sabe, quando está ali, mas não está ali, porque eles estão olhando sempre para os mesmos lugares e interagindo com os mesmos brinquedos. Então, às vezes tem alguma coisa curiosa no cantinho lá, que se você movimentar, pronto, ocupou a semana inteira deles. Aquela primeira fotinho que tinha de um palestrante, a Teresa Godal, ela pegou uma vez um cesto que estava cheio de tecidos e colocou eles penduradinhos para fora, né? Numa das visitas à uma unidade. Falou, tá vendo? Isso aqui é um convite. Esse é o convite que a gente pode fazer no espaço, né? Eu acho que, por exemplo, nos espaços que a Marielle mostrou, tem bastante convite ali, né? Você vê uns espaços que convidam até a gente adulto que quer entrar lá e mexer, né? Acho que é nesse sentido que você diz, né, Nath? A gente também tem a responsabilidade de pensar o espaço. Reggio Emílio chama isso de espaço educador, né? Lá são sempre 2 professores, então é o terceiro educador que eles chamam. É um espaço que tem que participar, né? Isso. E diminui a nossa intencionalidade de ficar falando o que as crianças têm que fazer e deixa abertura para eles escolherem um tanto mais ali, né? Então, muda a nossa intencionalidade de lugar, apesar dela estar lá. Isso aí. Obrigada. Obrigado. E para Marielle, nossa, parabéns por esse movimento maravilhoso com as famílias. Eu estou aqui arrepiada quando você começou a falar, eu não conhecia essa escola. E eu venho falando muito desse assunto ultimamente, como é importante e como as escolas, muitas escolas se fecham para isso, né? No sábado mesmo eu estava trocando com uma amiga, mora em Hortolândia. A comunicação é simplesmente pela agenda. Mesmo ela tendo problemas com a filha dela, limitam só com a agenda. Então, eu já vinha nesse assunto dessa união, família, que a família tem que entrar na escola e não é só para fazer reunião sobre seu filho. Quando eu falei para ela, você vai fazer por favor, faça um movimento, você vai estar salvando a vida de 17 crianças. Não é marcar uma reunião para falar da sua filha, né? Então, parabéns por esse movimento que tem na sua escola. E eu fiquei um pouco curiosa, como que é passado isso para a família quando ela chega? É um convite, é um combinado na matrícula? Eu fiquei bem curiosa, porque se eu tiver a oportunidade de plantar essas sementinhas com pessoas que estão em escola, quando eu estiver trabalhando numa escola, é uma semente, acho que importantíssima para a gente espalhar. Agradeço.
agradeço. E, Nath, eu vou procurar ser bem direta, porque eu acho que a gente poderia marcar horas só para conversar sobre os nossos tipos de relacionamento e como nós estabelecemos os nossos combinados. Aqui a gente fala muito de combinados. Então, quando uma família manifesta interesse em fazer parte, nós trazemos com muita clareza qual é o contexto que nós vivemos a AINE. Então, precisa ter um acordo, assim, e precisa estar muito dentro da proposta de, sim, vamos caminhar juntos. Eu recebo muito de educadores que vêm de todo o Brasil aqui passar uma temporada com a gente, que diz exatamente isso. Nossa, a gente começa a compreender como é importante ter famílias aqui dentro, mas como vocês conseguem estabelecer essa relação de confiança tão grande. Então, é assim, chegou para nós, a gente já abre toda a nossa proposta, né? Aqui nós vivemos juntos assim, nós vamos precisar caminhar juntos em plena confiança. E a partir disso entra o combinado principal que está no nosso contrato mesmo, né? A única coisa que a gente tem burocrática aqui na AINE, que é um contrato que tem a liberação de direito de uso de imagem, tem a família compreendendo que a criança precisa estar vinculada a um outro ambiente educativo formal, porque por uma escolha filosófica nós não temos o registro de escola formal. Esse é um ponto bem legal para a gente conversar em algum momento. E a compreensão da participação de estar na escola durante o período de observação e no voluntariado. Porque a AINE é uma ONG, ela é completamente gratuita, não há mensalidade. Então, o que nos sustenta é a venda dos cursos, nós temos cursos online, tem os cursos que a gente abre de temporadas para que educadoras, educadores ou qualquer pessoa que sinta o chamado de vir, passe aqui uma temporada com a gente. E é isso que nos move, né? Assim, trazer essa mensagem de um outro olhar para a educação, mas que envolve todos que estão nesse contexto. Então, a gente estabelece nessa chegada quais são os nossos combinados principais. E aí nós realizamos alguns encontros. E esses encontros, eles já dão uma filtrada, uma balançada, do tipo, vamos junto? Vamos. Então tá, então o nosso primeiro encontro a gente vai falar muito de olhar para si. A gente vai ter uma dança circular com todas as famílias que estão interessadas em entrar. Então a gente vai ter alguma vivência que nos conecte com a nossa criança interior. E a partir disso a gente vai construindo um espaço de confiança que é aquilo que a gente pode dizer da sensibilidade, da intimidade, da vulnerabilidade, que é entrar nesse processo de abrir o meu caminho para que o outro também esteja com o caminho aberto. E quando eu realizo as reuniões com as famílias, quando é reunião individual, eu poderia dizer que eu uso muito essa imagem, que é como se cada um chegasse com um baú e abre para mim aquele baú e vai tirando toda a sua ancestralidade. Então, a nossa conversa, ela não paira só sobre o que está naquela casa, do que aconteceu aquele dia. Então, a gente busca bem a longeão, para eu compreender como essa criança chegou no mundo, através dessa família. Então, é um processo bem importante para nós, ter a compreensão desse combinado de fazer parte. E se em algum momento a gente compreende que tem alguma família que não está em harmonia com o que nós colocamos ser importante para o nosso dia a dia, a gente pode fazer um chamado e aí a gente procura entender o que está acontecendo, mas nunca aconteceu, porque o nosso convívio ele é tão próximo que nunca chega nesse momento, né? De sentir que tem alguém destoando ali na dança. Então, que a gente chama isso também, não? O nosso dia a dia é uma dança muito fluida. E a gente está sempre de mãozinha dada, ou então a gente se libera para cada um executar alguma coisa e a gente volta, tá juntinho de novo. Ô Mari, eu estou refletindo sobre a sua fala, né? Então, eu já sabia que a AINE, ela trabalhava com um contraturno escolar, né? Mas eu acho que uma coisa que viabiliza a facilitação dos pais e das famílias é o fato de ser uma organização sem fins lucrativos, né? Isso já abre uma porta, assim, isso já abre um convite à colaboração, né?
Eu tenho conversado muito sobre isso com as escolas, né? Assim, como é bacana quando a escola é uma associação sem fins lucrativos, porque esse convite para os pais, ele faz muito sentido, né? Essa contribuição do tempo, do engajamento e tudo mais, né? E no caso do Fabrício, eu acho que pelo fato dele serem um centro de estudo também, existe muito estudo, né? Eu acho que vocês devem fazer estudos com os pais também. Vocês têm esse tipo de dinâmica com os pais, Fabrício? De fazer uma roda de estudo? Vocês têm um centro de estudos de pais, uma escola de pais, alguma coisa nesse sentido? Estruturado, assim, por exemplo, uma escola de pais, é um nome bom, né? Mas daí eu trocaria por famílias, a gente trocou o nome de reunião de pais para reunião de famílias, né? Boa. Faz mais sentido mesmo, escola de família. Boa. Assim, eu também achei muito legal quando a Marielle falou, né? Para a gente é um pressuposto que as famílias entrem na escola e conversem com os educadores do grupo, né? Isso cotidianamente, assim, é o mínimo, né? E acho que é uma coisa que às vezes as escolas falham muito quando criam essa barreira, como a Nath falou. A criança, ela não... Assim, quando você, por exemplo, a criança vai passar por um acompanhamento, uma terapia, né? Aí todos os psicoterapeutas mais importantes dizem que você não trata a criança, você trata a criança e a família, né? Não tem uma separação da criança pequena e da família dela, né? É impossível. E a gente tem uma participação bem grande, que eu acho que tem que ser cada vez maior no Carambola. A pandemia deu uma freada, né, nesse sentido. Mas, por exemplo, a gente tem no meio do ano algumas reuniões que são temáticas, que são praticamente uma roda de conversa, né? A gente tem o atendimento, a ideia do atendimento individual, ele é cultivado, assim, né? A gente que chama as famílias com frequência, não espera as famílias trazerem demandas, né? Então, tem uma troca muito grande. E também acho que, como a Mari falou, de ter uma abertura para escutar, né? Eu lembro quando eu comecei a atender as famílias, eu trouxe essa ideia para mim, a primeira coisa que a gente tem que fazer com a família é a escuta, é uma escuta presente, para poder começar a dialogar, trazer algumas ideias, poder entender um pouquinho mais a situação, né? É impossível separar a família da criança, né? Uma outra pergunta para vocês, né? Acho que para o Fabrício que está no sistema formal de ensino, né? O Carambola está pensando em ampliar os anos para ensino fundamental ou ele vai ter essa vocação de educação infantil? A gente discute isso todo ano. Deve ser uma demanda gigantesca, uma pressão enorme dos pais para isso, né? Os pais pressionam muito, com certeza. E eu acho que tem uma profundidade que a gente entra a pesquisar, né, a primeira infância. Eu, por exemplo, que estou muito no 0 a 3, quando a gente começa a aprofundar nos bebês, em especial, acho que é um mundo tão especial, é algo que vai marcar tanto a vida, né, daqueles sujeitos que estão ali com a gente. E eu gosto muito dessa ideia de também a gente ficar com foco na primeira infância, né? Mas talvez tenha, assim, uma expansão. Mas o que acontece é que tem várias escolas aqui na região também que tem diferentes abordagens, né? E as famílias, elas têm algumas opções para irem, né? Eu acho que não é algo urgente, né? Essa palavra é uma palavra que acalenta bastante, né? Esse senso de urgência, ele é muito... Quando a gente está em cidades pequenas e a gente encontra escolas que têm uma iniciativa, normalmente essa escola é uma das únicas dos municípios, né, pequenos. Você está em São Paulo, mas aqui tem muita gente de cidades pequenas, né? E eu vejo assim, é um desespero a hora que você tem que tirar aquela criança daquela escola e botar numa escola tradicional, porque é um terreno meio árido, né? Você não tem outras iniciativas, então acaba que você dá andamento naquele projeto para acolher essas famílias inovadoras, essas famílias que... Esse senso de urgência, adorei essa palavra que você trouxe, Fabrício, ela faz muito sentido. E nas cidades pequenas, existe esse senso de urgência porque essas crianças não têm para onde ir, né? Acabam tendo que cair num sistema tradicional que muitas vezes desrespeita a criança, né?
Gente, a gente está super em cima da nossa hora, mas assim, Mari, é bonito ver a AN florescer. Eu tive com o Thiago acho que há 6 anos atrás. A AN estava ainda no projeto da bioconstrução, ainda montando os super adobes, estava no comecinho ainda, né? E é bonito ver isso florescendo, isso frutificando dessa forma. Parabéns pela caminhada de vocês, por vocês conseguirem continuar sendo uma instituição que oferece gratuitamente isso. Eu acho que isso é muito precioso. Eu não sei como é que vocês fazem captação de recursos, você falou dos cursos, né? Mas isso é muito precioso, você conseguir trazer isso e democratizar o acesso isso a outras famílias, a todas as famílias, né? Não sei como é que vocês lidam com isso. E então, parabéns pelo projeto. Fabrício, eu sou muito fã do Ateliê Carambola, como educadora, como pesquisadora. Eu vejo os seminários. Fica a dica aqui, galera, os seminários que eles têm, o canal do YouTube deles. E eu queria que vocês falassem um pouquinho agora, para a gente encerrar, como que a galera aqui encontra vocês e como que elas encontram os cursos que vocês têm, quais cursos que estão no ar agora, os próximos encontros formativos que vocês vão ter e como é que elas, enfim, conhecem um pouco mais o projeto de vocês e se aprofundam na metodologia. Aqui na AINE, nós abrimos todos os meses cursos formativos, que é uma vivência. Então, os educadores, quem tiver interesse, vem, passa uma temporada aqui com a gente, observando, tendo partilhas com as educadoras. E nós temos também um curso online, que a qualquer momento você pode entrar, se inscrever. O que é muito bacana também, que a gente oferece aulas online mais ao vivo, uma vez por mês. Tem uma área de membros. Então, a gente tem nutrido bastante esse canal de comunicação também, para poder receber as pessoas que não conseguem estar aqui no presencial. E temos as imersões, né, que são períodos menores e de uma vivência bem profunda. Estou vendo vários rostinhos que estiveram aqui no Carnaval e a gente tem inscrições abertas para Páscoa. Então, são alguns dias de uma imersão aqui com a gente. E nós estamos no Instagram, o nosso site é muito completo, tem muita informação lá. Eu vou escrever aqui no bate-papo. É isso que eu ia sugerir, que vocês colocassem aqui no nosso bate-papo o nome, o site, o Instagram, para a galera poder achar vocês e encontrar os cursos. Legal, eu vou colocar. Então, eu acho que, pelo menos por enquanto, essas são as nossas formas de nos encontrar através dos cursos. A gente sempre está oferecendo live, mas os cursos online e as formações presenciais, todo mês tem e está sempre acontecendo. Aproveitem e a gente está sempre de olho aqui, disponível para troca. Fabrício, divide com a gente também um pouquinho. Eu coloquei aquele site que tem os linkzinhos, aí tem bastante opções, né? A agenda de curso a gente vai publicando no site. Acho que o Instagram da escola é o mais ativo, o meio de comunicação, acho que o pessoal tem mais usado. Quem usa, acho que é um lugar legal para seguir. E daí eu vou dizer que no YouTube a gente tem uma série de vídeos que a gente fez durante a pandemia. Por exemplo, tem um que eu falo sobre a fotografia, tem um que a minha parceira de trabalho, a Gabriela, que é atelierista e musicista, fala sobre a música. E a gente traz bastante reflexão lá. Eu acho que é um convite de um material que está bem acessível, é gratuito, né? Tem muito material, acho que conversa com essa abordagem que a gente trabalha. Por exemplo, a tese do Paulo Fock, que quando ele fez o doutorado dele, está disponível no site da USP. É só dar uma buscazinha ali no Google, é maravilhoso. É um livro gratuito que conta a história de Régio, praticamente, né? Então, acho que tem muitas fontes de conteúdo que é possível a gente Tem os buscar. livros também, né, Fabrício? Que eu tenho um livro de você, estou procurando aqui um livro, não está aqui, está na minha outra sala, que é maravilhoso. Várias publicações vocês têm, né? Com certeza. Acho que o último que a gente trouxe é uma tradução, né? É esse que eu tenho. Para a busca de sentido. Isso. E ele começa um pouquinho com a filosofia de um grupo de escolas da região de Reggio Emília, depois fala de coisas muito pragmáticas, práticas, ali, tipo planejamento, né? É muito especial, é muito especial. Talvez é um livro para ser estudado, às vezes em grupo, para quem está interessado em... Procurando para mostrar aqui, não estou achando. O meu está lá embaixo também, eu estou aqui numa parte de cima agora. Na minha outra sala.
Eu participo como formador em alguns cursos do centro, em especial os da abordagem Pickler, né? E volta e meia eu encontro alguém que é da pedagogia, é sempre um prazer. É sempre um espaço com bastante conversa, né? Mas acho que o meu primeiro convite é esse. Tem bastante material disponível para ser consultado antes, acho que para poder aprofundar alguns temas, né? E depois tem essa cadeia de cursos, que inclusive é o que sustentou a escola. Você falou, né, bem acertadamente, Dani, que a educação infantil sofreu muito com a pandemia e a Carambola sobreviveu porque a gente sustentou com um centro de pesquisa, né? A gente fez um curso seguido do outro, 2 cursos no mesmo dia, remoto, né? A gente nunca tinha feito remoto e com certeza foi uma forma de sustentar toda a equipe e tudo mais. É o conhecimento lá no outro lado, né? Quase que literalmente sustentando a nossa prática. Com certeza. E fica o convite para vocês visitarem esses espaços e conhecerem. Eu acho que são iniciativas... Eu estou chamando de iniciativa porque precisou alguém iniciar. Iniciativa... E são escolas novas, né? São projetos novos, entre aspas, né? Não são projetos antigos, né? Mas que já tem o impulso desse novo olhar para a educação. Eu chamo novo olhar porque o Brasil está despertando por uma sensibilidade na educação, né? Eu percebo que tem muita gente acordando para isso, né? Esse nosso movimento também vem nesse sentido, é novo também, né? Então, fica esse convite. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui hoje. Fabrício, que deixou os filhos lá no Rio, com a esposa. Marielle, que deve ter tido um dia de trabalho também intenso, né? E todas vocês que ficaram aqui com a gente, vocês todos, para mais esse encontro formativo. Me veio uma inspiração muito forte de, no próximo encontro formativo do mês que vem, a gente trabalhar o tema de masculinidade tóxica e escola. Eu tenho feito pesquisas em cima disso e eu vejo o quanto esse tema é importante para a gente trazer para a escola. E é bonito ver o Fabrício como educador, está aqui falando na educação infantil, trabalhando a gente chamaria de berçário, mas é primeiríssima infância, né? Um educador que está em contato com essas crianças, quebrando vários paradigmas, que para a gente aqui não é, mas para muita gente lá fora é, né? Então, eu quero trazer essa próxima temática para o próximo encontro, e hoje eu venho do Fabrício falar, me deu mais vontade ainda de trabalhar isso nesse cenário, né, que a gente vive. Extrapolar isso para as escolas públicas e para como a gente trata os meninos e como esses meninos estão chegando na juventude num momento de 2022 no Brasil, né, gente? Então, assim, obrigada, muito legal vocês estarem aqui. Um beijo, um abraço fraterno. Eu queria abrir o microfone de vocês, para vocês soltarem uma palavra para a gente encerrar a noite. Pessoal, soltem as palavras para a gente ouvir um pouquinho as vozes de vocês, que vocês estavam muito tímidas hoje aqui. Só soltem a palavra. Então, minha palavra é gratidão pelo encontro de hoje, tá? Gratidão imensa. Soltem a voz. Luciana, você ficou quietinha hoje. A Luciana sempre fala tanto. Coração aquecido. Ah, delícia. Vamos lá, gente. Esperança. Inspiração. Gratidão, nutrição. O pessoal está escrevendo aqui no chat. Transformação. Encurtar distâncias. Escuta. Renovação aqui no chat, alma preenchida, amor, muito amor. E com essa partilha... Ana Paula, pode falar, Ana. Eu falei muito amor, que é isso que eu acho que falta. Resiliência, encurtar distâncias, está todo mundo escrevendo aqui no chat. E com isso, gente... Esperança. Ai, gostoso. A gente está precisando de esperança, é isso mesmo. Vamos esperançar. Olha quanto lugar legal, quanta gente olha para a educação com carinho, né? É tão bom ver que isso existe no mundo, que a gente não precisa só ficar sonhando que isso existe, né? Então, vamos nos inspirar e esperançar junto com eles. Esperançar e ir para ação. Esperança e ação, né? Gente, um beijo, um abraço fraterno. Até o próximo encontro, até as próximas aulas.
Obrigada por tudo, por estarem aqui com a gente. Valeu, pessoal. Beijo, obrigada. Obrigada, Fabrício. Obrigada, Marielle.